Conta pra mim se a tua segunda-feira tá brava. Tá brava? Bom, a minha tá brava, tá quente, mas afinal de contas estamos vivos. E eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e não é por acaso que eu tô invadindo a segunda-feira de vocês hoje. Afinal de contas, de alguma forma nós estamos aí redescobrindo o Brasil ou algumas coisas que estão aí quase esquecidas pelo tempo. Bom, o caso da Dana de Tefé, que foi trazido aqui pelo canal, gerou então uma comoção dentro dos comentários, muitas pessoas pedindo o crime do Sacopã, querendo saber mais sobre o Leopoldo Heitor, querendo saber mais também sobre o homem da capa preta, e hoje eu trago para vocês o crime do Sacopã, onde nós vamos rever todos esses personagens de alguma forma e também, quem sabe aí futuramente, dependendo da aderência do vídeo, eu tento procurar alguma coisa sobre esse tal homem da capa preta, que é quase lendário, sabe-se lá também pelo quê. Bom, o crime do Sacopã também é conhecido como o crime do Citroën preto, então você pode conhecer essa história de um jeito ou de outro. Aconteceu no Rio de Janeiro, 1952, em uma época que o Rio de Janeiro ainda era o Distrito Federal, ou seja, a capital do país. E é para essa época que a gente vai dar uma viajada aí no tempo. Eu espero que fique tudo corretinho, porque afinal de contas é uma baita de uma viagem no tempo. Me sigam lá no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, porque é importante. Por lá vocês ficam sabendo todas as vezes que eu posto vídeo e também algumas outras coisas que eu acabo postando, mas principalmente os vídeos, quando eles saem, são postados. E também peço para vocês que, se vocês gostam do meu trabalho, querem que eu continue, deixe o like de vocês aqui logo no comecinho do vídeo para ajudar a impulsionar o meu trabalho. Compartilhe com os amigos de vocês e, bom, vou chamar a vinheta e a gente já começa. E, bom, gente, só vai terminar quando acabar mesmo, eu vou contar sem pressa. Então, Penny, Jack, vinheta. Bom, na noite de 6 de abril de 1952, em uma época, que o Rio de Janeiro, assim como vários outros lugares como São Paulo, entre outras grandes cidades que nós vemos hoje, era um lugar extremamente pacífico, com uma população muito reduzida, prédios e arranha-céus não eram assim tão comuns e os lugares não eram tão frequentados, ou pelo menos não eram tão cheios como costumamos ver hoje em dia. Nessa noite, na noite do dia 6 de abril de 1952, um homem, o senhor Francisco, ele era motorista, ele estava sentado com uma moça, dando uma namoradinha durante a noite, não era muito tarde, por volta das 10h15 da noite, quando ele de repente escuta disparos. São disparos seguidos de alguns gritos, então ele escuta um carro sendo arrancado. Segundo o Francisco, o homem que havia realizado os disparos ainda havia dado a volta, sentado no banco do motorista e retirado o carro do local para algum outro lugar. Bom, ele acabou relatando isso porque ele acabou chamando a polícia, ligando para o 2º distrito de Copacabana. E lá ele acaba relatando. A questão é a seguinte, ele não pôde, o que seria o certo, ele no mesmo momento, então, mostrar o que aconteceu, porque afinal de contas a mulher que ele estava ali dando os seus bons amassos era uma amante, então ele não podia se expor. Mas mesmo assim, ali os guardas deram uma verificada no local, onde ele disse que tinha ouvido os disparos, não tinha encontrado absolutamente nada. Enfim, ficou tudo por isso mesmo. Bom, acontece que nessa noite havia acontecido um crime. O que o seu Francisco ouviu foi mesmo os disparos que foram então infringidos contra um homem chamado Afrânio. E vocês já vão entender tudo, tá? O corpo do Afrânio só seria encontrado então no dia seguinte, quando um vendedor de doces havia passado por ali de bicicleta e encontrado em um lugar chamado Ladeira do Sacopã. A Ladeira do Sacopã não era um lugar ali muito povoado por pessoas ricas, era um lugar onde tinha, na sua maioria, pessoas pobres e pessoas negras, porque anteriormente a isso havia até mesmo ali um quilombo. Então a história, o lugar, ele era basicamente marcado por isso. Lembrando, estamos em 1952. Bom, então o carro é encontrado ali, um Citroën preto, com ali o bagageiro na parte de cima, e isso era uma marca registrada de um carro muito conhecido na região, que era o carro do Afrânio. Bom, então
A polícia é chamada e as pessoas do lugar que não estavam acostumados com movimentação, o lugar era um lugar calmo, acaba se deparando logo cedo com um bando de policiais e pessoas, repórteres, querendo que, enfim, a polícia terminasse logo de recolher as provas que precisasse para que eles pudessem bater então as primeiras fotografias do corpo. Cara, isso é mórbido, mas enfim. O investigador Rivadavia Leite Cavalcante foi a primeira autoridade a chegar no lugar, então foi ele que fez ali toda a primeira investigação, a primeira olhada, verificou que as posições do corpo, a posição que o corpo se encontrava era uma posição estranha. Foi percebido que ali por um legista que ele havia recebido então 3 disparos de armas de fogo e também 14 coronhadas. Então ali já se sabia que era um crime por amor, porque eles diziam que no Rio de Janeiro, quando se matava em 1952, normalmente o motivo era amor. Se é que se pode matar por amor. Isso é um termo que já caiu por terra, muito obviamente, nos tempos de hoje, mas naquela época era assim que se chamava. Crime de amor ou crime passional, esse tipo de coisa. Bom, o corpo estava encostado no banco dianteiro do lado direito, né, do veículo. Isso seria então o lado oposto do lado da direção do veículo, porque afinal de contas, como o Francisco havia dito, o carro havia sido movido, mas até então a polícia não sabia disso, não sabia que se tratava então do mesmo carro, da mesma pessoa e que tinha alguma coisa a ver. Só alguém tinha ali ligado e dito que tinha ouvido disparos, mas não no Sacopã. A polícia pensa então que poderia ter sido um roubo, mas enfim, não era provável, porque logo de cara eles perceberam que a vítima, ela estava com um relógio caro. E também, depois que eles começaram a mexer, eles encontraram a identidade. O corpo de Arfrânio de Arsênio Lemos, ele tinha 28 anos e era funcionário do Banco do Brasil. Dentro dessas coisas todas, eles encontraram ali por volta de quase 300 cruzeiros, eu acredito que eram cruzeiros ou cruzados, me corrijam se eu estiver errada. E então não foi um crime de roubo, porque tinham coisas de valor dentro do carro que não haviam sido levadas. Bom, o carro também estava em perfeito estado, não havia nada além, obviamente, de sangue. A roupa do Afrânio estava suja, ele utilizava uma camisa de algodão, uma calça marrom, um sapato, e estava tudo muito sujo, porque afinal de contas tinham sido 3 disparos e também algumas coronhadas. Então eles logo perceberam que era crime de ódio e que era crime passional, uma vez que não era então um crime movido por roubo. E no porta-luvas então a polícia encontra algo que afinal de contas vai acabar marcando o caso e abrindo aí toda uma investigação. Eles encontram uma espécie de pulseira ou broche, não é muito bem descrito, cada fonte diz uma coisa, mas parece ali que era um objeto de metal retorcido escrito Marina. E eles também encontraram uma fotografia de uma moça dizendo então que ele era o Afrânio, o homem que estava morto, era então o grande amor da vida dela, datada de 1951. Bom, com a foto da jovem, o nome da jovem, as manchetes do jornal, naquela época o Rio de Janeiro era um lugar assim magnífico, as pessoas visitavam o Rio de Janeiro, ele era o lugar mais visitado do Brasil e também vivia nos jornais. Então, ali as socialites e essa coisa toda que acontecia quando a gente começa a contar esses casos mais antigos que acontecem no Rio de Janeiro, é muito cativante, porque tem esse glamour que existia na época, e isso fazia com que a imprensa corresse assim contra o tempo para conseguir pegar tudo o que acontecia no lugar. Mas não era sempre que um crime como esse aparecia nas manchetes, principalmente do Rio de Janeiro. Nossa, que diferença hoje em dia. Mas era mesmo uma coisa de se surpreender. Em pleno domingo aconteceu uma coisa dessa, sabe? Domingo, 10h15, seria como se fosse meio de madrugada hoje em dia. E as pessoas ficaram então acompanhando. Quando o crime saiu nos mais de 30 jornais, tanto noturnos como diurnos, bom, pessoal soube, crime passional, eles começaram a acompanhar como se fosse um folhetim, uma novela, as pessoas ficaram assim querendo saber tudo. Não se dava conta de se passar notícia suficiente para as pessoas consumirem, elas queriam saber o que aconteceu com aquele homem. Afrânio, ele era um homem conhecido, na verdade, na cidade, porque ele era um corredor.
Ele era um corredor, naquela época ele tinha um carro que era muito conhecido, que era o Citroën preto, com bagageiro na parte de cima, então ele era muito estilizado para aquela época, era um carro reconhecido por várias pessoas, ele participava de competições, ele era uma pessoa bem ativa, ele era uma pessoa que tinha muitos amigos, então ele era muito conhecido ali, e as pessoas o reconheciam facilmente pelo carro. O Afrânio, ele tinha 28 anos, como eu disse para vocês, trabalhava no Banco do Brasil, e namorou uma moça chamada Marina. 2 anos então antes desse crime, ele vai a um baile, ele conhece uma jovem de 15 anos e começa a ter um namoro com ela. Então, num primeiro momento, o namoro era uma coisa de portão, ela morava em um bairro de classe média. E depois depois de um ano de relacionamento, que ela diz então que era uma coisa assim mais tranquila, ela acaba se mudando para o bairro da Urca. Então depois que ela se muda no bairro da Urca, as coisas parece que ficaram um pouco mais quentes, vamos dizer assim. Não dá para entender porque ela também deu tantos detalhes, mas ok. Então o que aconteceu? Depois disso, ela estava extremamente apaixonada por ele. E, na verdade, a fama dele não era muito boa, a gente já vai chegar nessa parte. Acontece o seguinte, ele namorou essa moça há muito tempo, mas ele tinha um passado bem estranho. Algumas pessoas diziam que ele era um aproveitador, um playboy, e que ele acabava se aproveitando de mulheres um pouco mais velhas para conseguir dinheiro, para conseguir benefícios, e que ele tinha inclusive uma amante chamada Mimi. O nome dela era Maria Teresa de Alencastro Guimarães. Ela era filha do senador da República, Napoleão de Alencastro Guimarães. Então, eles parece que tinham um caso, ou tiveram um caso, e ele acabava então ali usurpando um pouco do dinheiro dela. Ela era uma mulher mais velha, ela tinha um apelido de Mimi, e parece que depois que eles terminaram o relacionamento e depois que ele conseguiu muitas joias e benefícios ali com a Mimi, ele acabou fazendo uma fotomontagem, olha só o tempo, uma fotomontagem com o corpo de uma mulher nua e o rosto da Mimi. E ficou tão perfeito que ele parece que ameaçava a Mimi. Isso são rumores, nunca foi comprovado, mas enfim. Eu encontrei nas fontes de um livro, então, feito ali por um jornalista com muita responsabilidade, não falaria isso a esmo. Parece que ele acabava fazendo ali uma espécie de chantagem com a Mimi, pra Mimi poder continuar dando dinheiro pra ele. Então o passado dele era meio assim, enfim, estranho. Ele também, como eu disse para vocês, tinha esse lance da corrida de automóveis, ele já tinha o emprego dele fixo, ele também era filho de um funcionário do Banco do Brasil. A irmã dele, ele tinha irmãs, as irmãs eram todas estudadas, mas parece que tinha uma que era solteira, ela tinha 33 anos, era a irmã favorita dele. E ele também tinha um problema para a época, ele era desquitado. E o desquite naquela época era simplesmente uma tragédia, era basicamente isso, principalmente para uma jovem de 17 anos. Eu não sei qual foi o momento em que o relacionamento chegou a um ponto que a Marina, ela quis então levar as coisas para frente, porque quando saiu nos jornais, no dia que saiu nos jornais a morte do Afrânio e o nome dela, porque eles disseram encontrar uma pulseira e uma foto, o nome era Marina, o padrasto da Marina disse para ela: você vá até a delegacia e explique a sua situação, explique que você namorou esse rapaz e explique que hoje você tem então um novo namorado. Bom, foi justamente o que ela fez, o delegado ouviu, ela disse então que ela tinha mesmo, conhecido o Afrânio em uma festa em 1950, eles haviam namorado por 2 anos, depois ela descobriu pelas amigas que ele era desquitado. Segundo o que ela diz, nesse dia ela estava com a mãe, ela era uma moça descrita pelos próprios delegados como uma moça de fala mansa, mole. O delegado colocou ali ela com uma palavra até feia, mas enfim, deixa pra lá, porque a gente não vai sujar a reputação da moça sem saber, mas é estranho. Bom, então ela descobre que ele é desquitado. A mãe, então, pra ele parar de procurar a Marina, porque parece que ele continuou procurando a Marina depois que a Marina terminou com ele, ela acaba conversando com a Afrânio e dizendo para ele que desaparecesse porque ela não queria isso para a filha dela. A Marina, ela era uma moça, ela era uma mocinha, era uma garota, ela era filha única, tocava piano, enfim, a princesinha da casa, e obviamente a questão ali também dos pais fica um pouco visível aqui na minha fonte, que era uma questão até mesmo de
ele não era um bom partido. Parece que teve um dado momento que ela chegou a falar de casamento com ele e a desculpa de não casar dele era: olha, eu não tenho condições financeiras para isso. Então ela conhece o rapaz que era um amigo da família, ele já era um conhecido da família, que era o tenente da aeronáutica Alberto Jorge de Franco Pereira. Então esse homem, que era um tenente da aeronáutica, começa um namoro com a Marina em 1952. Bom, o que o tenente estava fazendo lá? Na verdade, a base dele era em Fortaleza, mas ele estava passando férias no Rio de Janeiro quando ele conheceu a Marina. O Tenente Bandeira parecia ter um comportamento muito exemplar com a Marina, ele era um homem muito educado, mas extremamente educado mesmo, isso é contado por muitas pessoas, e era um homem muito bonito também, atlético, era um homem estudado, tinha morado fora do país, por muitos anos ele morou em Portugal, depois tentou estudar em colégios, enfim, particulares de padres, mas não deu muito certo. Foi quando ele ingressou na aeronáutica e acabou fazendo carreira dentro da instituição. A moça estava levando, na verdade, um relacionamento duplo, porque ela nunca tinha, de fato, deixado de ver o Afrânio. Ela estava namorando os dois ao mesmo tempo. O Tenente Bandeira, que era então o namorado da Marina, ele teria que voltar para Fortaleza. Ele faria uma viagem, né, ali pela aeronáutica, que ele ficaria muitos dias fora, e essa viagem acabou sendo então até mesmo pela própria aeronáutica cancelada e acabou sendo colocada para o dia 8, e a morte do Afrânio foi dia 6 de abril. Então 2 dias depois da morte do Afrânio ele teria que viajar, e aí as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. Por quê? Ela chega lá, a menina chega disparada, isso na minha opinião, se fosse hoje em dia, o policial já falou: opa, filha, você tá se entregando, né? Porque nem saiu o negócio, já tá vindo aqui se explicar. Ela foi lá, ela contou todo o relacionamento, ela contou como era, ela disse que o Afrânio perseguia ela, que ela amava o Tenente Bandeira, e foi uma, assim, sabe, o delegado ouviu tudo. Depois que ela saiu, ele virou e disse: isso aqui que ela ouviu é lindo, mas é mentira. E aí ele disse: vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar as outras partes aí que estão investigando chegar, ver se chega a alguma conclusão, se a gente encontra outras pessoas que tenham visto ou ouvido alguma coisa, e aí a gente chama novamente a Marina para depor. Bom, então chega a mãe do Afrânio. A mãe do Afrânio diz o seguinte, que no dia 6 o Afrânio tinha chegado de uma viagem de férias que ele tinha feito a Bauru. Então ele retorna por volta das 2 da tarde e eles saem todos para almoçar. Ela, junto com o filho e a filha. Eles almoçam fora, depois eles chegam, dão uma passeada, chegam por volta das 7h15 da noite. Ele toma um banho e fala: olha, eu tô cansado, eu vou dormir um pouco mais cedo hoje, porque, enfim, a viagem foi cansativa. E aí ele sobe pro quarto dele, no 2º andar, e vai dormir, supostamente a dormir. Então o telefone toca. O telefone toca e é um homem extremamente educado que fala com a irmã do Afrânio, dizendo que queria falar com o Afrânio. Ele atende o telefone no quarto dele, ela escuta o irmão falar alguma coisa, mas não presta muita atenção. Logo depois, a ligação volta, toca de novo o telefone, a irmã dele atende mais uma vez, é o mesmo homem educado pedindo para falar com o Afrânio. Acontece que a ligação então chega a 3ª vez em menos de 15 minutos. E aí ele atende o telefone lá. A irmã depois admite que fez, inclusive, uma coisa que não é muito legal, porque ela acabou ouvindo pela extensão. Quando o Afrânio, ele acaba tratando de forma um pouco ríspida o homem que estava do outro lado. Nenhum momento ele disse algum nome, mas diz que isso precisava se resolver e que então eles se encontrariam ali às 10, perto então do Yacht Club. E aí tudo bem, ele levanta, ele começa a se trocar, parece que tinha uma outra saída pela casa que não fosse pela porta principal, porque eles só ouviram ele descer a escada e depois só ouviram o carro saindo, e foi a última vez que ele foi visto com vida. No dia seguinte sai então nos jornais que ele é encontrado pela polícia sem vida. Bom, a irmã dele diz o seguinte, que a dona Marina não tinha terminado com ele não, porque várias e várias vezes, inclusive no dia da viagem que o Afrânio fez a Bauru, ela ligou para falar com ele e eles avisaram que o Afrânio havia viajado. Então ela disse: olha, mas que dia ele volta?
E aí ela disse que não sabia dizer que dia ele ia decidir voltar e ela ficou um pouco chateada. O Afrânio, ele tinha então comunicado depois com um amigo que vai aparecer futuramente aí, que ele havia então antecipado as férias dele no banco para poder tirar uns dias, porque afinal de contas ele queria que quando ele voltasse, o Bandeira já não estivesse mais na cidade, ele pudesse ficar mais tranquilo e em paz. Na minha opinião, ele sabia que a Marina estava levando um relacionamento duplo, sim. Aí então, depois de 30 dias, é chamada a Marina para prestar depoimento. E a Marina, ela tem uma história totalmente ensaiada. Às 7h15 do dia 6 eu fui à praia, nós ficamos na praia, eu e o Bandeira ficamos então na praia até mais ou menos por volta da hora do almoço. Eu fui até a minha casa, me troquei e nós fomos almoçar na casa do Bandeira. Depois disso a gente decidiu ficar lá mais um pouco. Por volta de 7h15, a minha mãe mandou me chamar porque amigos da família tinham chegado e ela pediu para que eu tocasse piano. Então eu voltei para minha casa por volta das 8, 9 horas da noite. O Bandeira chegou então na minha casa e ficou lá por volta aí de mais ou menos uma hora e meia. Então ele saiu de lá 10h15 da noite. Depois disso, ele saiu de lá direto para casa da avó, porque ele precisava arrumar algumas coisas, porque 2 dias depois ele teria que voltar para a base, enfim, para Fortaleza, e depois também teria a viagem que ele teria que fazer. Ele ainda não sabia que a viagem seria, segundo ela, cancelada ou adiada. E depois que a Marina saiu, deu esse depoimento e tudo mais, ela disse inclusive que tinha ajudado ele a arrumar as coisas e foi tudo normal. E no dia seguinte ela tinha almoçado com ele e descoberto nos jornais mais tarde que o Afrânio estava morto. E que ele, então, depois partiu para a viagem dele e tava tudo certo. Só que depois que ela saiu, o delegado mais uma vez virou e falou: gente, isso é mentira. Passaram 40 dias e então o tenente Bandeira, ele volta pro Rio de Janeiro, só que ele já volta com um advogado contratado, porque ele sabe que ele vai acabar sendo suspeito ou provavelmente até levado aí a julgamento pela morte então do Afrânio. Bom, ele contrata um criminalista famoso chamado Romero Neto, que é quem vai defender ele, e ele se apresenta então para prestar depoimento para a polícia. E por incrível que pareça, o depoimento dele é idêntico ao depoimento da Marina. Isso desperta ainda mais suspeitas. E claro, é agora que nós chegamos àquele momento tão esperado, onde nos reencontraremos com Leopoldo Heitor e a origem do nome Advogado do Diabo, que ficou conhecido, enfim, até o dia que ele morreu. Leopoldo Heitor, na época, era um molecote, tinha acabado de se formar, era um advogado desconhecido e chega então na delegacia com uma prova bombástica. Ele finalmente tinha encontrado o homem que daria todas as certezas para a polícia, porque afinal de contas ele tinha encontrado a testemunha do crime. No dia 23 de maio de 1952, o Leopoldo Heitor, ele marca uma coletiva de imprensa, assim, muito sutil, só uma coletiva de imprensa, e diz que ele está com um homem que viu todo o assassinato, que sabe tudo o que aconteceu, e aparece com um homem chamado Walton Avancini. Ele seria então amigo do Afrânio, e quando o Afrânio estava retornando de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele havia pedido uma carona para o Afrânio. O Afrânio teria dado então essa carona e os dois seguiriam então para o Rio de Janeiro juntos. Durante a viagem, ele disse o seguinte: olha, o Afrânio estava muito chateado e me confidenciou algumas coisas. Ele era um homem um pouco fechado para essas coisas, mas a gente acabou tendo uma conversa. Foi pegar então o depoimento desse Avancini. E ali ele começou a dizer que durante a viagem ele falou: olha, você tá chateado com alguma coisa? Ele percebeu que o amigo tava chateado, ele disse: o carro tá com alguns problemas e tal. Ele falou: mas você tá chateado por causa do carro? Ele falou: não, assim que eu chegar no Rio de Janeiro eu vou mandar consertar o carro, são outras coisas. E nesse momento parece que esse Avancini viu então essa tal marca, pulseira, broche, eu não sei, escrito Marina. E disse então para ele, falou: o nome dessa sua tristeza seria Marina? E ele disse: você conhece a Marina? Ele falou: não, eu só vi então aqui o broche ou a pulseira, não sei, que tá escrito Marina, e isso parece coisa de amor. Então parece que durante a viagem ele tinha dito que a Marina era o grande amor da vida dele, que a família da Marina impedia o amor dos dois porque ele era desquitado. Ele foi dizendo que ele não conseguia deixar de amá-la, que os dois
então teriam que arrumar uma forma de ficar juntos. Foi se lamentando no caminho e o Avancini disse para ele: olha, você precisa deixar o tempo passar, porque o tempo cura todas as feridas. O clichê, enfim, né, de sempre. Mas enfim, ele chega e diz que não, porque ela tá então com um outro homem, que é um tenente respeitado, tenente bandeira, muito querido pela família, jovem e tal, e que seria o partido perfeito para ela e que talvez ele pudesse ter perdido ela de vez. Então, aí depois disso, ele deixa o amigo então em certo ponto. O amigo diz para ele: olha, pega aqui o telefone de onde eu vou estar, se você se sentir sozinho mais tarde quiser dar uma volta, você me liga e a gente passeia, o que era muito comum naquela época, tá? Homens normalmente saíam com homens e mulheres normalmente saíam entre mulheres. Bom, então essa seria a testemunha que o Leopoldo Heitor tinha então conseguido. O tenente bandeira, que tinha então ainda tentava algum tipo de defesa, dizer que era inocente, acabou sem ter o que dizer. Só que aí o delegado, que não era nem um pouco bobo, aliás, esse delegado é bem esperto, ele levantou a ficha desse Avancini, que era um homem então procurado pelo quê? Por roubo, furto e algumas outras coisitas, mas que afinal de contas dava na época um certo receio de acreditar em um homem que tivesse então ficha, como era chamado na época, na polícia, e era o caso do Avancini. Mas o Avancini não vai parar por aí. Mas a gente já vai entendendo aí onde Leopoldo Heitor entra em tudo isso. A mãe tinha dito então que a Marina continuava, Marina tinha negado, a irmã disse que ouviu o irmão pela extensão falando com esse homem. Era um homem que falava de forma muito educada, o que se encaixava perfeitamente com Leopoldo Heitor, e aí começa então uma chuva de testemunhas. Gente, eu nem vou falar o nome e, enfim, data de todas as testemunhas, porque seria assim impossível, seria assim umas 20. Começaram vizinhos, começaram muitas pessoas a aparecer para poder dar o seu depoimento, falar que a Marina tinha um relacionamento duplo, que a Marina se encontrava com 2 homens ao mesmo tempo, namorava os 2, alguns defendiam Bandeira, outros criticavam Bandeira, outros diziam que o Bandeira era inocente e que na verdade a Marina é que brincava com o coração dos 2. Parece que eles estavam tentando de alguma forma manchar também bastante a reputação da Marina, mas o que ficou claro é que o Bandeira queria eliminar o Afrânio antes de retornar para a base de ciúme da Marina. E pelo que eu entendi, a Marina gostava de despertar esse certo ciúme. E isso é uma coisa perigosa, porque a gente não sabe quem são as pessoas que despertamos ciúmes. E o jeito, talvez, que ele encontrou de resolver essa questão foi eliminando o intermediário. Então chamam, né, para uma acariação, hoje a gente chama de acariação, reconhecimento ali, colocam o tenente Bandeira junto com mais 3 homens e chega então uma outra testemunha que era um engenheiro que havia passado pelo lugar e visto um pouco da cena e conseguiu ver o homem, que então teria matado o Afrânio. Colocados ele, o próprio Bandeira, entre outros homens, esse homem que tinha então uma reputação ilibada e tudo mais, havia dito que não conseguia lembrar de verdade do jeito, do porte, mas ele lembrava do rosto, e o rosto lembrava muito o do tenente Bandeira. Ele apontou para o tenente Bandeira sem saber quem ele era. Bom, passou isso tudo, veio então aquele motorista, o Francisco, que estava com a amante. Ele chegou então e disse: olha, eu não lembro muito bem do rosto, mas a compleição física é sim desse homem, e aponta para o tenente Bandeira. O que o delegado chegou à conclusão? Ele disse: bom, um reconheceu o rosto, outro reconheceu o corpo, então não tem mais muito o que ser feito, e tudo isso vai ser então unido em um processo e mandado para um juiz. Um pouco antes dessa versão ser apresentada então a um juiz, o delegado é surpreendido mais uma vez. Marina chega e diz que ela quer prestar depoimento, um outro depoimento, dessa vez em um outro lugar que não seja na delegacia, porque ela não quer chamar atenção. Então eles a levam para um apartamento em Copacabana para tomar o depoimento dela. Quando eles vão buscá-la na casa dela, ela acaba se amedrontando e querendo ligar para o advogado. Então a pessoa responsável diz para ela: não, agora você vai lá prestar depoimento, você não vai ligar para ninguém. Porque ele sabia que se ela usasse essa desculpa de telefonar, ela não iria prestar o depoimento. E quando chega lá, ela diz que o tenente Bandeira não apenas havia matado, como também a havia ameaçado. Ela disse que ele havia comprado uma arma calibre 32 e parece que as balas que estavam no corpo, então,
do Afrânio era sim uma de arma de calibre 32, então isso casaria de alguma forma. Então perguntaram onde estava a arma e ela disse: bom, ele me fez esconder a arma. Eu tentei esconder essa arma na casa de vizinhas e já havia tido o depoimento de uma vizinha que disse que ela havia procurado para pedir para esconder a arma na casa dela, porque ela tinha medo que acontecesse uma desgraça, mas a desgraça já tinha acontecido. E aí ela disse, inclusive, ressaltou isso, disse que pediu mesmo para uma vizinha para guardar a arma na casa dela, não conseguiu se livrar da arma e o Bandeira havia ameaçado, dizendo que se acontecesse alguma coisa ele a mataria. E que ele era uma pessoa um pouco paranoica e que às vezes ele se transformava, porque ela dizia que todas as vezes que ela estava pensando na vida depois do crime, já havia passado em torno de 4 meses quando tudo isso aconteceu e ela começou a fazer esse novo depoimento. Ela disse que até mesmo quando ela se pegava pensando em alguma coisa, ele dizia: o que foi? Tá pensando no seu amor? Para de pensar, porque esse já tá morto. Quando tocado no assunto do Afrânio ou falar do nome do Afrânio por qualquer motivo, diz que ele se transformava. Ele tinha muito ódio, muito ciúmes e assim, ele não conseguia conter, principalmente sabendo que ele deixaria a Marina sozinha por meses, enquanto ele teria que voltar para a base. Bom, depois disso, ela prestou esse depoimento e esse depoimento foi o quê? Anexado para poder ser mandado para o juiz. Quando chegou na hora H, ela disse que ela não confirmava aquele depoimento, que havia sido tomado em um lugar que não era formal, porque era um apartamento em Copacabana, um depoimento que começou às 8 da noite e terminou às 4 da manhã. A pessoa que disse aquilo não havia sido ela. Foi o que ela disse e que ela queria prestar um novo depoimento. Bom, então eles decidiram o seguinte: o seu depoimento não é confiável, você tá brincando com a nossa cara, então a gente não vai mais deixar você participar, você fazer parte disso aqui, já não é mais importante a sua versão. E aí surge um homem que estava andando de carro, ele era um desenhista, que na noite do crime, ele havia passado tarde da noite e tinha visto a Marina e a mãe aguardando ali uma condução, um ônibus. Só que como já era um pouco tarde para pegar uma condução, ele acabou oferecendo uma carona, que era uma coisa normal. Ele era um rapaz de 23 anos, ambas ficaram, enfim, no banco traseiro e a Marina dispara a gritar: você poderia me levar para o Leblon? Porque vai acontecer uma tragédia. E aí ela começa a falar que ela tinha um namorado que queria matar o ex-namorado dela, ela começa a falar um monte de coisa. Esse homem, então, ele começa a ficar um pouco assustado, ele não tinha nenhuma pretensão de levá-las ao Leblon, e ele começa a ouvir tudo, e a mãe da Marina mandando ela calar a boca, ela disse: ele me avisou, ele disse que iria fazer, ele iria matar, e não fala o nome, né? Ela começa a falar tudo aquilo, enfim, ela deu um piti histérico dentro do carro, e esse homem lembrava, quando ele viu no jornal, ele foi lá e se apresentou com o advogado e disse: olha, eu as levei. E em um primeiro momento a Marina disse que não reconhecia, que ele era um homem estranho para ela. Então ele disse o seguinte, o delegado falou assim: é mesmo? Então tá. Chegou pro rapaz e falou assim: você pode descrever a roupa que ela tava vestindo no dia que você a pegou? Ele falou: claro, ela vestia um vestido vermelho de bolinhas brancas. Foi até a casa da Marina e olhou o armário dela e tinha um vestido vermelho de bolinha dentro do guarda-roupa dela. Ele poderia ser um cara até do mal ou do bem, isso não interessa, adivinho, ele não era. Isso foi colocado sim também no processo como uma prova muito forte. E aí não tinha mais jeito. O tenente Bandeira então já estava ali para ser acusado por homicídio e isso já não tinha mais muita defesa. Ele mesmo sabia, o advogado dele mesmo sabia. Então eles começaram a apelar várias vezes, viram que tentar manchar a reputação do Afrânio não ia ser uma coisa muito produtiva. Então o que eles fizeram? Vamos apostar no quê? No que as pessoas estavam consumindo, que era o marketing. Então eles foram lá e no dia que ele se apresentou e a mulherada ficou maluca, começaram a fazer várias coisas. Para vocês terem uma ideia, o dia do julgamento teve casa de aposta, se ele ia ou não ser absolvido.
A quantidade de pessoas lá fora querendo ouvir o julgamento era tão grande, eles colocaram um alto-falante pro lado de fora e o pessoal narrava o que estava sendo falado lá fora quando não dava para ser ouvido. Foi uma loucura, as mulheres suspiravam quando, enfim, o oficial da aeronáutica passava e aquela coisa toda. Ok, eis que entra então mais uma vez o advogado do diabo para trazer mais algo bombástico para essa história que já é nada pouco bombástica. Mas enfim, o Avancini volta então e diz o seguinte: eu tenho mais uma declaração a dar. Avancini diz que ele não apenas sabia, tinha feito aquele trajeto São Paulo-Rio junto com o Afrânio, como também estava presente quando o Afrânio foi morto e que ele não havia procurado a polícia porque ele já tinha passado por isso uma vez de ter que dar um depoimento para a polícia e que ele não gostava e nem confiava na polícia, mas que ele iria contar o que aconteceu. Ele disse que às 10 da noite, depois de falar então com o Afrânio no telefone, ele havia ligado para o Avancini e dito para ele que o Afrânio queria então bater boca com ele e tal, e que depois os dois poderiam dar uma volta. O Avancini falou o seguinte: tudo bem, você passa, me pega e a gente, depois que você conversar com o cara, a gente dá uma volta. Na minha opinião, ele levou, se caso é verdade isso aí, ele acabou levando mesmo para se proteger um pouquinho. Acho que ele tava com um pouquinho de medo aí do oficial aí, do tenente. Bom, ele então pega o Avancini e os dois acabam pegando depois o tenente Bandeira. Segundo o Avancini, no carro, os dois começam então uma disputa, uma discussão, enfim, um barraco. O Afrânio começa a gritar pro tenente Bandeira: se você tem tantos ciúmes dela, então você a conquiste por si mesmo, eu não vou me afastar dela. Se você se acha tão poderoso, você conquiste o coração dela, porque o coração dela é meu. E nessa hora o aviador fica irritado e o Afrânio começa a chamar o tenente Bandeira de corno e dá um tapa no rosto do tenente Bandeira. O tenente Bandeira então teria saído do carro, sacado uma arma, feito os disparos, e durante esse período em que os disparos foram feitos, o Avancini ficou apavorado, acabou saindo do carro e fugiu do local. Então depois disso ele não viu o que aconteceu, como por exemplo as coronhadas e depois o carro que acabou sendo levado então para a ladeira do Sacopã. Esse foi um depoimento bombástico mesmo, tirou qualquer dúvida, mas afinal de contas ele não era um homem confiável para a lei. Então depois, no fim das contas, no julgamento, tanto o depoimento dele como da Marina ficaram de fora. Mas de certo modo foram sim depoimentos importantes na hora do julgamento, foram depoimentos que fizeram sim a diferença e deram a certeza. Era um homem dando um depoimento dessa natureza. Talvez o da Marina caísse um pouco em descrédito, mas muito provavelmente a condenação que vai acontecer do tenente Bandeira foi devido aí então ao depoimento do Avancini, e é por isso que o Leopoldo Heitor acabou então ficando tão conhecido no crime do Sacopã, feito o nome dele e ganhado então o miserável apelido de advogado do diabo, que acabou ficando com ele por toda a vida. O julgamento foi no dia 26 de março de 1954 e acabou durando 29 horas, 520 páginas foram lidas durante o julgamento e ele acabou mesmo sendo condenado a 15 anos de prisão. Como ele era um oficial da aeronáutica, por 2 anos, que é o permitido, ele acabou ficando então nas dependências da aeronáutica sem poder sair, mas depois disso ele acabou indo para uma prisão formal. E aí depois que ele cumpriu metade do tempo, surge um homem. A mãe do ex-tenente, no caso, né, do Bandeira, pede ajuda para quem? Pro deputado Tenório Cavalcante, o famoso homem da capa preta, que vai fazer de novo aí os seus milagres para que alguma coisa, enfim, aconteça. E depois que o homem da capa preta entra então na jogada, ele acaba conseguindo o que ele quer, que é sair, ficar livre então do restante da pena. Ele teve um comportamento exemplar dentro da cadeia, nunca tentou fugir, nunca desobedeceu, foi exemplar. 1960 ele sai da cadeia e no dia 8 de março de 1960 ele acaba então saindo da cadeia. E depois, em uma lei do dia 27 de dezembro de 1960, também o Juscelino Kubitschek concede a ele então o indulto do restante da pena. Bom, depois disso, não precisa dizer, os dois acabaram amigos, tanto o tenente Bandeira como
o próprio homem da capa preta, né, que vou continuar chamando assim, cria um certo mistério, mas ele foi muito ajudado por ele, e depois disso ele não pode mais exercer o que ele mais ama, que é ser um aviador. Ele era um homem treinado, inclusive, para aviões de combate. Então ele sentia muita falta de tudo aquilo. Ele se casou, ele teve uma filha, ele acabou tendo uma vida até, diria, razoável. Ele começou a trabalhar no mercado financeiro, ele era um homem instruído, como nós vimos ali no começo, só que ele não era um homem feliz. Então, com o passar do tempo, ele tentou o quê? Fazer um novo julgamento, porque se anulassem aquele julgamento anterior, ele poderia, de repente, ser integrado novamente, da aeronáutica novamente, mas isso precisava ser feito de forma rápida, né? O tempo já havia passado e já estava próximo do crime prescrever, e se o crime prescrevesse, já não adiantaria mais, não teria como ter uma anulação. E parece que o homem da capa preta continuou, então, ajudando ele, junto com outros políticos ali, e eles conseguiram levar um pedido no dia 27 de dezembro de 1972 ao Supremo Tribunal Federal, onde eles conseguiram então a anulação do julgamento, e foi marcado então mais 3 julgamentos. Bandeira conseguiu alguns advogados para ele e parece que as coisas poderiam se acertar, só que eles precisavam correr porque o crime já iria prescrever. Então eles começaram toda essa jornada. Acontece que o tenente Bandeira, ele nunca apareceu nos julgamentos depois da anulação, ele nunca apareceu, então correu a revelia, não teve como ser feito e o crime acabou prescrevendo. O crime do Sacopã então tinha chegado ao fim para a justiça depois dos seus 20 anos. Em 1976, Emílio Garrastazu Neto então realiza o sonho do tenente Bandeira. Reintegra então ele a aeronáutica, onde ele fica até a idade limite, né, para se servir. Depois ele acaba então tendo uma aposentadoria compulsória e sendo promovido então a capitão. 50 anos depois do crime, em 2002, ele ainda quis colocar sua reputação à prova e acabou se candidatando a deputado pelo partido do Prona. Mas ele teve 1.095 votos e acabou não conseguindo a cadeira. E em julho de 2006, aos 77 anos de idade, o tenente Bandeira tem um infarto fulminante e morre em Copacabana. Marina Andrade Costa tem já então um destino um pouco diferente. Ela acaba então depois se casando. Depois que tudo isso aconteceu, a mãe dela mandou ela para os Estados Unidos por uns meses, ela ficou por lá. Depois ela voltou, se casou com um comerciante italiano muito rico e acabou tendo uma filha também. Ela teve uma vida tranquila, chegou a prestar então uma entrevista, né, por volta do ano 2000, só que ela nunca deixou que as feições, como ela estava na época, muito menos a localização ou alguma coisa sobre a vida dela fosse descoberto. A única coisa perguntada a ela foi se ela acreditava que o Bandeira tinha matado então o Afrânio. Ela dizia também que não lembrava de muitas coisas sobre o crime, era uma coisa que ela queria esquecer. O Citroën do Afrânio então foi vendido depois de um tempo pela família, passou por 9 donos e ainda rodou por 17 anos, até que em 1969 o motor do Citroën parou. Foi a última vez que o carro rodou e o fim dele foi um ferro velho lá no Largo do Machado. E assim se encerra o crime do Sacopã. Foi por acaso que eu trouxe essa história? Não, gente, não foi por acaso. Primeiro temos 2 personagens aqui extremamente interessantes, que são então Leopoldo Heitor e também esse homem da capa preta, que tá gerando, enfim, em todo mundo que é inscrito no canal uma certa curiosidade, assim como o crime do Sacopã. Qual foi a questão aqui do crime do Sacopã? Foi essa exploração do crime, essa glamorização do crime que aconteceu em 1952, foi uma coisa muito séria. Só que era quase que uma coisa que aconteceu entre playboys e entre uma garota então aproveitadora. Utilizaram em algum momento a palavra Lolita. Era mais ou menos assim, entre os policiais. Mas enfim, eu quis colocar todos os detalhes porque essas pessoas, elas permearam o imaginário da história do Rio de Janeiro por algum tempo. Leopoldo Heitor na história da Dana de Tefé, onde também aparece o homem da capa preta. Depois tem essa história aqui e parece que tem diversas outras que vocês acabam comentando aqui embaixo. Algumas pessoas que o conheceram e que tinha, enfim, a Lurdinha,
que, né, entendedores entenderão quem é a Lurdinha. Depois, se vocês quiserem, eu deixo aqui no comentário fixado. Parece que ele era um homem ali tido como uma espécie de justiceiro, alguma coisa assim. E essas coisas, elas marcam. Então, acho que é interessante trazer essas histórias, porque, gente, isso foi em 1952. Daqui a pouco ninguém mais lembra disso aqui. E é importante, é interessante. É a história do nosso país. É uma época que tinha características próprias, tinham costumes próprios, as pessoas se comportavam de maneiras muito diferentes, as praias não tinham policiamento, as pessoas elas andavam livremente, dormiam com janelas abertas, não trancavam os seus carros. Então é uma época onde não podemos de repente viver de novo, mas também não precisamos esquecer que ela existiu. Muitas coisas ruins podem acontecer na história de um país, mas também existem bons períodos. E infelizmente acabamos sabendo disso por meio de, enfim, um caso que é um caso triste. Mas eu acho que é importante saber que em algum momento houve pelo menos um pouco mais de paz. E esse crime ele marcou muito porque aconteceu entre pessoas de classe média alta, ali de média para alta mesmo. E que é uma coisa que normalmente choca, porque se você parar para pensar, não tem nada demais. A gente vê esse tipo de crime o tempo todo, só que naquela época foi uma coisa que escandalizou e ao mesmo tempo fascinou as pessoas. Então é engraçado como as histórias de crimes onde envolvem um crime tido hoje como feminicídio ou que envolvem pessoas que um dia tiveram um relacionamento, fascinam as pessoas e fazem as pessoas acompanhar mesmo como se fosse uma novela. Eu já tô perdendo as estribeiras, o caso ficou gigante mesmo, não tem jeito, mas eu queria deixar todos esses apontamentos e dizer que sim, existe um Brasil aí que a gente precisa redescobrir com muitas histórias interessantes. Eu vou ficando por aqui. Bom, se vocês querem mais casos assim, nacionais e longos, já vou avisando, acaba ficando longo, digam aqui pra mim nos comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês gostam desse tipo de caso, se querem que eu continue, se querem aí que eu vá pesquisar alguma coisa sobre esse homem da capa preta, ou se sabem alguma coisa de quem era esse homem, com detalhes, tá? Ou quiser me enviar algum e-mail com alguma matéria, alguma coisa que vocês conheçam, ou que vocês sejam mesmo um familiar que quer que a história desse homem seja contada, vou contar com todo respeito, como eu faço sempre. Se caso ficou faltando algum detalhe desse crime que vocês queiram aí ajudar, enfim, a colocar, podem colocar aqui nos comentários. Não tem como fazer um crime com tantos e tantos anos e sair extremamente perfeito, mas eu me esforcei bastante. E bom, gente, eu não sei, mas eu acredito que esse vídeo ficou muito longo. Eu vou ficando por aqui, a gente continua nos comentários. Se ficou até aqui, deixa o seu like, compartilha bastante, são histórias que valem a pena compartilhar, porque talvez daqui a um tempo a gente não encontre mais. Eu espero ter tudo isso no acervo do canal. Eu vou ficando por aqui, a gente continua nos comentários. Um super beijo, uma excelente semana e fui!